Senhor, obrigado porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Totalmente grato à Sua misericórdia, totalmente grato ao Teu amor, totalmente grato ao Teu favor. Senhor, no nome de Jesus, permita-me que eu pregue a Sua palavra com ousadia e poder, enquanto a Sua mão se estende para curar e para restaurar. Papai, eu comunico-me a todos que estão em casa, em qualquer parte do mundo, Deus. Se eu trago uma palavra para cada pessoa que está aqui nesse lugar. Uma palavra que vai mudar o seu destino, a sua perspectiva de encarar as coisas. Uma palavra que vai mudar a decisão a tomar, o caminho a seguir, a direção a seguir, Deus. Trago uma palavra de revelação nessa tarde, Pai. Totalmente disponível à Tua direção, Espírito Santo. Me submeto totalmente a Ti, Pai. Fala conosco nessa tarde e abençoa-nos, Pai, com a Tua presença. Assim oramos confiante em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém. Cumprimenta o seu irmão antes de tomar o seu assento no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Podemos tomar nosso assento, glória a Deus. Estou feliz pela sua vida, amém? Eu digo sempre, ter você aqui desse lado para mim é sempre um motivo de alegria. É sempre um motivo de celebrar a Deus, porque é Deus que permitiu que você estivesse aqui nesse lugar. Então, quando tu estás ali sentado, para mim, é motivo de alegria. Agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda vai continuar a fazer. Amém? Graças a Deus. Eu queria trazer uma palavra hoje, não. Vou trazer uma palavra hoje para você, que vai abençoar bastante a sua vida, que vai mudar a sua perspectiva de ultrapassar os desafios de vida. Ou seja, enquanto eu via para cá, Deus começou a ministrar para mim algo que eu queria também comunicar para você. É relativamente como ter uma vida de sucesso, ou como ter uma vida de êxito. Eu estava a me perguntar assim comigo mesmo, a andar e a pensar no meu espírito, como ter uma vida de êxito na nossa caminhada com Deus. O que é necessário? O que é que nós precisamos fazer para termos uma vida de resultados constantes? O que é que falta? O que é que nós necessitamos de colocar em prática para que possamos ter uma vida de sucesso constante, de resultados constantes? E o Espírito Santo, como é bom, lembrei-me de uma conversa que eu tinha com alguém no domingo, enquanto nós conversávamos com o amado, ele disse algo que profundamente na troca de experiência, algo que despertou sempre, ou seja, que eu acredito que é a base principal de uma vida cristã de sucesso. Romanos capítulo 8, começando no versículo 5. Romanos capítulo 8, começando no versículo 5. Romanos capítulo 8. Avo mais que porque os que são segundo a carne o Paulo fazia uma referência, começando no versículo 1, sobre a lei do Espírito, não é? Falava sobre a lei do Espírito de vida. Depois ele começa no versículo e diz, até vou ler o versículo, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok. Disse, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Continuando. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, quem tem inclinação para a carne está condenado a ter resultados, ou seja, não está condenado a não ter resultados. Mas quem tem inclinação ao Espírito, diz é vida e paz. Ou seja, um dos segredos para você viver em paz é andar no Espírito. Diz que quem se inclina ao Espírito, a vida de Deus habita nele, mas há uma coisa boa, diz a paz.
Um dos segredos na minha caminhada com Deus, que eu acho que é essencial, meus amados, peça tudo em Deus, mas nunca esqueça de pedir a paz. A paz, viver em paz. Peça tudo, mas nunca te falhe a paz. Você pode pedir unção, está cheio de unção. Meus amados, sem paz, você pode estar... Entenda, a unção e paz são duas coisas diferentes. Pode estar ungido do Espírito Santo, mas não tens paz. Por quê? Porque a unção tem a ver com aquilo que é a necessidade do povo. Disse, o Espírito Santo me ungiu para... Quer dizer, a unção é para suprir a necessidade do outro. Você supra, mas há uma necessidade tua também. Porque você pode estar cheio de unção, curar, libertar alguém, mas tu não estás em paz. Tu não estás em paz, mas você fez tantas coisas. Sabe, você se lembra um dia Cristo disse que, estou triste. Cheio de unção de Deus, estou triste. Venham, orem comigo pelo menos 1 hora. Ali não tem a ver com a unção sobre ele para curar. Se ali tivesse alguém doente, Cristo mesmo assim curava. Mas há uma necessidade da paz. E Deus começou a me ensinar sobre a paz. De guarda a paz. Guarda bem o seu coração, porque nele flui as correntes de vida. Guarda a paz. Preserva a sua paz, meus amados. Versículo a seguir. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quem se inclina à carne torna-se inimigo de Deus. Diz, a inclinação da carne é inimizade com Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Ou seja, tu não tens como você estar na carne e dizer que Deus é que falou contigo. Diz, nem pode ser. Tomas uma decisão na carne, diz, eu estava a analisar com base naquilo que... Não. Não é com base naquilo que ele disse, com base naquilo que o Espírito falou contigo. Isso, olha, pois não é sujeita à lei de Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus. Tomando decisões debaixo da raiva, do ódio, não está sujeita à palavra de Deus. Não importa em que posição você se encontra. Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não tem como ser. Se não vem de Deus, logo é da carne, meus amados. Não importa quem o disse. Se não vem de Deus, é da carne. Não importa como é que vão apresentar aquilo. Não importa como é que vão pintar aquilo. Se não vem de Deus, é da carne. Não importa quem o disse. Não importa que nível de unção que ele teve. Se não veio de Deus, saiba logo é da carne. Não importa, assim diz o Senhor, se não veio de Deus. Eu amo aquilo que Paulo disse um dia. A Bíblia diz que Paulo estava a andar, acho que com Bernabé. E havia uma senhora que era adivinhadora, dizia que esses são homens de Deus. A questão não é o que ele disse. E a Bíblia diz que cada vez que Paulo passava lá, acho que era Paulo e Silas, acredito. Paulo estava sempre incomodado. O que ela está a falar é verdade, mas vem de quê? Vem da onde? Até que um dia Paulo voltou incomodado no espírito, repreendeu aquele espírito. Espírito de mentira. O que tu estás a falar é mesmo verdade, nós somos de Deus. Mas a fonte de onde isso veio, não vem de Deus. O facto de uma coisa ser verdade não quer dizer que tudo que é verdade ou bateu certo vem de Deus. Eu estou a te ver, você vive na Mabor? Sim, vivo na Mabor. Vem de Deus. Alguém está aqui comigo? Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo a seguir. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus amados, uma das maneiras para você não agradar a Deus, ou seja, o que é o pecado? O pecado é não agradar a Deus, é isso que se diz. Então, sempre que você está na carne, saiba que você está a cometer o pecado. Porque tudo que não agrada a Deus logo é pecado. Então, sempre que você está na carne, uma das maneiras para você nem pecado é você andar na carne. Diz que os que estão na carne não podem agradar, não há possibilidade. Andar na carne é andar em contramão contra a vontade de Deus. Quer dizer, irmão, nós somos humanos. Não, entenda, o fato de você ser humano,
Tu nunca deves esquecer, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, a vida que você recebe é vida de Deus. Tu não pode dizer, a minha vida social. Nós só temos uma vida. Quando você está com os amigos, és cristão sempre. Eu também sou homem. Ninguém disse que você era mulher. A questão é que a vida que você recebe em Cristo só se vive no Espírito. Nós não temos duas vidas. A minha vida social, a minha vida cristã. Como é que isso fica? Eu não entendo isso. A minha vida social e a minha vida cristã. A minha pergunta é, onde que separa a vida social e a vida cristã? O cristão é que é o social. Cristão é o que é profissional. Cristão é que é médico. Está tudo ligado em você. Eu digo sempre aos meus colegas, eu sou pastor que sou emprestado num banco. Não sou bancário que é pastor, não. Eu sou pastor que está num banco. Alguém entendeu? Não sou bancário que é pastor. Não. É um pastor que está num banco. Você é um cristão que está naquele hospital como médica. Você é um cristão que está lá como alguém das Forças Armadas. Você é cristão primeiro. Alguém está aqui comigo? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Quer dizer, sempre que você se mete na carne, diz logo tu não agradas a Deus. Toda ação feita na carne, saiba logo. Não precisa encontrar, está escrito pecado. Logo tu saiba, isso é pecado. A parte boa, continua. Versículo a seguir. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Sei que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok, versículo a seguir. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Pula por versículo 12. Ok. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Ok, a habilidade para você mortificar as obras do corpo é viver no Espírito. Ou seja, a única maneira de você aniquilar aquela fraqueza é só você viver no Espírito. E se você viver no Espírito, você mortifica os desejos da carne. Aquilo que Paulo diz em Gálatas, de se andar no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer que a única maneira de eu não cumprir o desejo que a carne me chama é logo andar no Espírito. Andar no Espírito não é ser extraterrestre, não. Não é andar em cima nas nuvens, não. É andar de acordo à vontade do Senhor, de acordo à palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito está ministrando no teu coração. E se você andar segundo o Espírito, você vai mortificar as obras da carne. Se eu andar segundo o Espírito, eu mortifico aquilo que a carne quer que eu faça. Com quem você passa mais tempo para ouvir afeta a tua maneira de estar. Então, se eu começar a andar no Espírito, a certas conversas eu não me exponho mais. Logo, mortifica qualquer desejo que essa conversa poderia trazer em mim. E se você andar no Espírito, logo, a concupiscência da carne, aquela fraqueza que é contínua, já não começa a dominar sobre o teu coração. Imagina se você anda no Espírito, no meio dos fofoqueiros você não tem como mais, não há aquele desejo. Não é porque você não ama as pessoas, mas você sabe que no meio onde eu estou, quanto mais eu vou me expor a fofoca, eu me torno fofoqueiro. Mas quando tu anda no Espírito, logo eu disse, não posso, porque isso vai afetar o meu coração. Uma das coisas que eu aprendi, Ruth, 100% das pessoas que vinham falar mal das pessoas em mim, hoje falam mal de mim. Nunca falhou. Você você sempre lhe ouvi, espera. Um dia, a mesma forma que... Está vendo como é da forma que ela descreve, da forma que ele descreve os outros? O dia que você vai saber que como anda te descrever, você vai chorar. Não dê lugar ao diabo. Paulo tem razão. Não dê lugar a fofoqueiro. Quando ele te traz isso, olha, fica mesmo contigo, já? Por quê? Porque você não quer alimentar uma imagem que você não quer. Não é produto do teu espírito. Por mais que a fofoca seja boa, por mais que a conversa é aliciante, não aceita. Eu estou a te dizer.
Um dia tu vais notar, a mesma forma que ela falava contigo, ele falava contigo alguma coisa. Fala exatamente a mesma coisa com outras pessoas. Mas não é aqui a minha questão. A minha questão é no versículo 14. É onde está a base da minha pregação. 14. Versículo 14, alguém pode me ajudar? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Baixa só um pouquinho, João. Põe um som mais suave, está muito agudo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus amados, o segredo para você ver uma vida de vitória como cristão chama-se direção divina. Direção divina. Um dia perguntaram a alguém que é um dos grandes pregadores, um dos homens grandes que tem a maior igreja do mundo. Enquanto ele levava o pastor a apreciar a sua igreja maior. Apreciar, imagina uma igreja que tem, tipo, que lamba todo, é de uma igreja. E pergunta qual é o seu segredo. Tem a ver com a oração que você tem, passas mais tempo na oração? Tem a ver com o jejum que você está exposto? Tem a ver com o quê? Qual é o teu segredo? Aonde é que está o teu segredo? Como é que Deus te olha de forma diferente? Aonde está o teu segredo? Disse, o meu segredo é uma direção divina. Disse, eu não faço nada aquilo que Deus não me disse para fazer. Eu não pego nada aquilo que Deus não me mandou pegar. Eu não entro em qualquer sítio, não faço nenhuma atividade aonde Deus não me disse para fazer. Lembra-me um dos seus testemunhos. Pelo dinheiro que o ministério tem, atualmente conta-se, é o pastor mais rico da África. Nem porque ele se expõe a isso, não. A estrutura do patrimônio. Estou a falar do pastor David Oyadepo. Normalmente ele tem que ter um canal de rádio, um canal de televisão. Deus nunca me disse nada. Imagina que todos os pastores grandes no estado, na Nigéria têm canal de televisão. Tem tudo isso. Deus nunca me disse nada. A questão não é o que os outros estão a fazer. Aquilo que Deus te disse é o quê? Isso eu não quero fracassar, porque Deus nunca me disse que abre televisão. Nunca me disse abre canal de rádio. Só por causa disso que eu não tenho. Ele sempre diz que a questão principal para você ter sucesso, para andar em vitória, diz direção divina. Ande por uma direção. Não faça nada se Deus não te dizer nada. Não se conecta com pessoas que Deus não te disse. Você vai dar conta que você vai se arrepender. Se você sentar, vai notar que as más decisões vieram no momento que você não tivesse a direção divina. Pessoas que você não poderia nem se aproximar por muito tempo. O que te faltou foi direção divina. Lugares que você nunca poderia se expor. Conversa que você não poderia colocar no coração de alguém. O que te faltou foi direção divina. Sabe, há momentos mesmo na tua fraqueza, mas o teu coração diz, não lhe conta as tuas fraquezas. O teu coração está a te dizer, por mais que a pessoa disser, tudo que ela faz ou ele faz, nota que essa pessoa me ama, mas o teu coração te diz, nunca lhe conta as tuas fraquezas. Deus conhece o teu amanhã melhor do que você. Mas nós às vezes nos entregamos na maneira como que a pessoa está a te tratar, mas a Bíblia diz que o Espírito sonda o coração. Você sonda a aparência, mas o Espírito de Deus está a sondar o coração de alguém. Direção divina. Ande por uma palavra, ande por uma direção. Diz, os que são guiados pelo Espírito, esses são. Segredo de você ter uma vida de sucesso em qualquer área da sua vida, como cristão, chama-se direção divina. Por mais que está a dar certo com todos, está a dar certo com várias pessoas, se Deus não te mandou, não faça. Eles estão a lucrar, eles estão a fazer, todo mundo está a viajar, vou pegar a minha família, vou levar lá. Tá bom, mas foi Deus que te orientou nisso. Pode ser bom para eles, mas pode ser pior para você. Me lembro, em 2000, acho que estava no médio. Ok, acabei o base. Entrei para o médio, 2003. 2003. 2003. Meu irmão vive em Londres. Vive em Londres, né? Falei com ele assim, meu irmão, eu também quero viajar. Meus amigos estão a viajar. Também quero ir para Londres, né? Estudar, enfim, me formar. Tratei toda a papelada.
Me rejeitaram o visto a primeira vez. Fiz de novo, disse, não, tenho que viajar. Não, eu já estava na faculdade. 2004, já. 2004, já estava na faculdade de economia. Quando me rejeitaram pela segunda vez, pastor René, senti uma paz que eu não entendi. Algo me trouxe paz no coração, como quem diz, não é agora. Eu creio que se eu fosse para Londres, eu não estaria onde eu estou hoje. Pode ser que eu não seria pastor, eu poderia ser um bom irmão da igreja. Poderia estar numa vida com uma mulher, com a minha mulher, pode ser que a Linda poderíamos nos encontrar lá em Londres. Deus também, como me ama muito, para lhe levar lá em Londres, nos encontramos lá. E casar com a minha mulher, termos nossos filhos, tá bom. A minha questão é, você até pode estar bem socialmente, pode estar bem tudo, mas tu vives não na direção divina. Há coisas que você poderia conseguir em 2014, às vezes você vai levar 10 anos para chegar até a direção divina. Porque você deste uma volta num lugar, depois imagina, Deus me levou em Londres, depois disse, você é pastor em Angola. Voltei. Mas passei tempo todo em Londres, mas disse, você é pastor em Angola. Voltei, comecei do zero. Num lugar que eu poderia só dar um passo, cheguei logo. A direção divina é o segredo para tudo. Hoje eu volto. O que antes era luta, vou lá. Meus amados, quando tu anda debaixo de uma direção divina, você consegue. Não importa o momento se está difícil. Deus sabe. Não apressa a fazer nada. Não entre em negócios com ninguém sem direção divina. Uma das coisas que eu me lembro muito bem, por mais que alguém me apresenta propostas aliciantes sobre alguma coisa, sobre algum dinheiro, sobre alguma coisa, posso não orar muito, só vou te falar, espera só. O que eu quero? Quero ter uma confirmação no meu espírito. Pior quando não me sinto bem. Não é que a pessoa é má, não é que o fundo é... Não, mas o teu coração te diz que, não encaixa. E a pessoa está dizendo, como é? Então, mas você, não sei, mas não está a encaixar. Alguma coisa. Meus amados, o instinto, nem falamos, estou a seguir o meu instinto, às vezes é a voz do Espírito. E que você chama instinto, se você aguçá-lo bem com base à palavra, você vai notar que Deus sempre te fala de várias maneiras. É a tua teimosia que te expõe a certos riscos. Direção divina. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. E quando eu falo sempre sobre a direção divina, eu sempre penso sempre num homem. Primeiro rei da Bíblia. Primeiro rei que os homens pediram. Primeiro rei. Como é que perdeu o reinado? Sempre quando penso sobre a direção divina, penso em Saul. Nunca teve ninguém que era rei antes de Saul. Ele foi o primeiro rei que os homens escolheram. Mas a falta de andar debaixo da direção divina. 1 de Samuel. Leia só comigo. 1 de Samuel. Capítulo 13, direção divina, meus amados. Em tudo que tu fizer, direção divina. Peça a direção de Deus. Gaste tempo à busca da direção divina para não gastar tempo à procura da solução no meio da consequência. Saul reinou um ano. No segundo ano do seu reinado sobre Israel, versículo a seguir, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeia de Benjamim. O resto do povo despediu cada um para a sua casa. Versículo a seguir. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeia. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo e multidão como areia que estava em beira do mar. Subiram-se, acamparam em Micmas, a oriente de Betel, Betiavém. Versículo a seguir. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo disse: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuro, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhacos, pelas fortificações e pelas covas.
Pelo medo, o medo era demais. Versículo a seguir. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad, Gileade, estando Saulo ainda em Gilgal. Todo o povo ia atrás dele tremendo. É que estão a vir contra nós. Todo o povo, Saulo, Saulo, por favor. Saulo, se mexe. Versículo a seguir. Esperou Saulo 7 dias, porque Samuel lhe disse: levanta um altar, eu virei para sacrificar ao Senhor, porque o Samuel era sacerdote. Saul, por causa da pressão dos homens, esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se dispersava dele, o povo ficou cansado, vai embora, disse: pá, estamos cansados, estamos aqui há 7 dias à espera para sacrificar, e Samuel não está vendo. Saul decide, não aceita tomar decisões debaixo de uma pressão. Não importa quem está te pressionar. Não importa quem está te pressionar, não aceita tomar. Não tome decisão numa pressão em que tu não tiveres confirmação. Toda decisão debaixo de uma pressão sem confirmação te leva à destruição. Toda decisão que está debaixo de uma pressão sem nenhuma confirmação na parte de Deus vai te levar à destruição. Versículo a seguir. Então disse Saulo: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Imagina, Deus te disse: olha, vende esse carro, semeia esse dinheiro naquele irmão. Disse: vende esse carro. Tu disseste: não vou vender o carro, vou vender o terreno, vou semear. Dinheiro foi semeado, mas não foi na forma de Deus. Deus está dizendo: não, vende esse carro, semeia esse dinheiro na vida daquele irmão. Você diz: carro não, vou vender esse terreno que está aqui atrás. O dinheiro é mesmo o montante que Deus te disse, mas não foi da forma que Deus te disse. E muitas vezes nós fizemos isso na casa de Deus. Deus te orientou outra coisa, tu fizeste de outra maneira. O mais importante para Deus não é o que você fizeste, é como o fizeste. O como o fizeste. Não é o que eu fiz, como eu fiz. Como é que eu peguei esses resultados? Como é que eu cheguei lá? Qual é o caminho que eu utilizei para chegar lá? Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo a seguir. Então disse Samuel: que fizeste? E Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Versículo a seguir. Eu disse: agora desceram os filisteus sobre mim a Gilgal. Ainda a face do Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci o holocausto. Põe-me NVI aqui. Nova versão internacional. Pensei agora: os filisteus me atacarão em Gilgal. Eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha o que Samuel vai lhe dizer. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Para sempre. Se você tivesse só seguido a direção divina. Meus amados, há pessoas que onde eles estão hoje não é consequência de Satanás. Direção divina. A tua vida está no nível da direção divina que você obedeceste. Estás até onde você aceitaste Deus te guiar. Estás no lugar até onde você aceitou Deus te orientar. Estás no lugar até onde o teu espírito estava aberto a aceitar aquilo que Deus te disse. Versículo a seguir. 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Põe-me ACF aqui, ACF. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor, seja capitão sobre o seu povo, por enquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Uma coisa estragou tudo. Meus amados, por favor, vou vos pedir, por favor, ande debaixo da direção divina.
Estou a te pedir mesmo, por favor, não importa a pressão. Não importa, todo mundo a falar contigo, já és mais velha. Estás a ver aqui, procura só um homem, faça filho. Pode ser que é a pior desgraça na tua vida. Sabe, muita gente hoje estão a chorar. Só queriam ter filho, né? Ah não, vou só fazer meu filho, vou ficar com ele, vou criar. Abriram porta a certos espíritos. Com quem tu fizeste esse filho? Depois vais ter um filho, depois nasce um filho doente porque você apressaste. Era toda hora doença, porque mais vale só do que mal acompanhado. Imagina como é que a tua vida agora passa a ser com dificuldade se colocaste numa relação de um homem casado, de uma mulher casada, porque achaste, tenho que procurar uma maneira de se ajudar. Entraste num lugar, num negócio, porque há uma pressa total. Ah não, já tenho dinheiro, tenho que comprar esse carro. Mas algo te diz, não compra esse carro. Não, tenho que comprar esse carro. Compraste um carro que só te gasta dinheiro. Gasta dinheiro. Por quê? Te faltou a direção divina. Gasta dinheiro toda hora. Mas o que se passa? Desde que você se meteste com aquele carro, só dinheiro que estás a gastar. É só dinheiro que sai. Porque te faltou direção divina. Meus amados, em tudo que tu fizer na sua vida, ande debaixo de uma direção divina. Não importa como é que brilha isso. Não importa como é que isso está bom. Mas ande debaixo de uma direção divina. Direção divina. Direção divina. Direção divina. Direção divina. Não importa a pressão. Direção divina. O que é que tem? O que é que Deus me disse? Por mais que tenha. Entenda, o ter dinheiro não quer dizer que você tem que fazer tudo porque está no teu coração. Se Deus não te mandar comprar uma casa naquele condomínio, não quer dizer que é mal viver no condomínio. Deus te disse isso. Gosto de olhar depois e disse, não, Deus não me disse para abrir rádio. Deus não me disse para ter televisão, é por isso que eu não tenho. Alguém que pode fazer assim, já tem satélite, fazer assim, já tem tudo. A questão não é a possibilidade, é quem te disse para fazer. Disse, o segredo da minha subsistência até hoje, ele disse, é a direção divina. É a voz de Deus. É a voz que eu ouço. É a direção que eu tomo. É a palavra que eu sou orientado a seguir. Gaste tempo, invista tempo, não vou colocar gastar, invista tempo a procurar direção divina, para não investir tempo a resolver situações de consequência. Consequência, depois, se eu soubesse, Direção divina. Diga ao seu irmão, direção divina. Ande debaixo da direção divina. Direção de Deus. Direção divina. Quer sair? Há uma convicção no teu espírito para ir naquele lugar. Há uma convicção para começar essa mensagem. Essa pessoa está a te ligar, te manda mensagem, quando tiver conversam, mas algo te diz, não é para ser teu amigo, é só para ser teu conhecido. Direção divina é isso. Não, é só para ser conhecido. Não é para ser amigo. Deus está ali à frente, você está vendo ele hoje. Deus sabe que em 2027 vai te procurar problema. Deus disse, não seja amigo dele, seja só conhecido. Direção divina te orienta em tantas coisas, em tantas situações na vida. Disse, não. Você evita lutas desnecessariamente, que você nem poderia estar lá. Combates que você nem poderia entrar. Direção divina te orienta nisso. Te ajuda nisso, te dá escape. Sabe como é que Salmos começa? Salmos começa de uma forma boa. Salmos capítulo 1, versículo 1 é o segredo. Davi logo diz, o que é que você quer ter sucesso? Ou o que é que você deve saber em todo o Salmo, de 1 até o último capítulo. Leia só capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E logo ele vos mostra o segredo de todo o Salmo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Logo te esclarece, vais ler tudo, mas a base principal diz, é a direção divina. Bem-aventurado, seja abençoado o homem que não anda segundo a direção dos ímpios, a orientação dos ímpios. Diz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Direção divina. Direção divina. Quando acordar de manhã, direção divina. Queres fazer uma coisa? Direção divina. O pastor disse direção divina.
anda debaixo de uma direção, debaixo de uma direção, debaixo de uma orientação, debaixo de uma revelação da parte de Deus. Qual é a revelação que você tem? Qual é a revelação que você tem? Olha, acho que já estou a caminho de 1 ano. Já não entro no Facebook, se entrei mesmo na página da igreja. A minha vida está tão leve. Sério, redes sociais, vou te pressionar. Redes sociais podem trazer uma pressão psicológica na sua mente. Você vai notar, vai ver aliviado. Há pessoas que me ligam, pastor, não viste aquele? Não, estava me ligado de fora. Até há um amigo pastor que morreu, não é amigo, não, é nossos pai, o Didier Sunda, o doutor Didier Sunda que faleceu. Eu nem sabia, mas pessoas de fora estavam me ligando, epa, o que se passa? Estamos a ver muitas fotografias no Facebook do doutor Didier Sunda. Eu disse, não sei. Não disse, já não entro no Facebook. E nem me interessei em ir para lá. Comecei a ver no WhatsApp, disse, não, realmente, faleceu, depois outro pastor me falou. Mas se você sair, você notar que vai te tirar pressão. Tu não terás pressão para saber aquilo. Não, tu não terás pressão de nada. Eu pensava que isso, alguém quando me disse, não, é melhor deixar essas coisas. Depois me roubava muito tempo. É que você entra lá, fica lá 2 horas a ver a vida dos outros. O que você vê é a vida dos outros. É alguém que está no restaurante meteu. É que não tem nada ali que você. É muito. A pessoa está assim, fez assim, estavam lá, escreveu, foi na loja. Você vai notar que gastaste 2, 3 horas, não beneficiaste lá nada. Às vezes pressionaste a tua vida olhando aquilo. Ele diz, aquilo que os olhos não veem, não é isso que a Bíblia diz, na Bíblia não. A gíria diz, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Basta eu não ver, não vou sentir. Há pessoas hoje, sentem-se pressionadas, tipo que está atrás, por causa do Facebook. Tipo que as tuas amigas avançaram, né? Porque sempre que eles postam as fotografias, estão sempre em sorriso. Só que eles nunca te mostraram, depois das fotografias eles riem, choram. Mas só que você vê só os sorrisos dela. Domingo estão num restaurante XPTO. Só foram lá tirar foto. Mas te criou uma pressão no coração, tipo que estás atrás. Alguém acha que vai deixar de entrar no Facebook. Tá aqui. Diz, pastor tem razão. Tem mesmo razão. Vais dar conta, vais aliviar muito a sua vida. Eu se entrar, você vai ver o que a igreja publicou, como é que está tudo. Ponto final, fui embora. E estou tão bem, meu Deus, obrigado. Mas direção divina é a coisa mais importante. Segue a direção divina. Por favor, segue a direção divina. Naquela decisão, segue a direção divina. Eu quero mudar de casa, eu quero sair, já não quero mais viver. Não, segue a direção divina. Será que é o momento? Uma decisão certa, tomada num tempo errado, torna-se errada. A decisão é certa, mas foi tomada num momento que não era certo. E uma decisão certa, tomada num tempo que não é certo, torna-se errada. Por favor. Segue a direção divina. Segue a direção. Mas um exemplo bíblico. 1 de Reis, capítulo 13. Essa história. Capítulo 13, versículo 1. É uma história que me marca bastante esse jovem profeta. Tenho que terminar já. Eis que por ordem do Senhor vem de Judá em Betel um homem de Deus. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão levantou vários altares. Ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá em cinza, que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus,
que clamara contra o altar de Betel. Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o! Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, não podia tornar a trazê-la. Ou a trazê-la assim. Quer dizer que Jeroboão queria apontar o seu dedo contra o homem de Deus. A sua mão secou logo. Que unção que esse homem de Deus tinha. Que unção. Que unção, que nível de poder que esse homem estava com ele, esse jovem. Versículo a seguir. Versículo a seguir, por favor. Então respondeu o rei, disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus, roga por mim para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu. É que a mão ficou seca no momento. Rogaram ao homem de Deus e a mão voltou. Há um testemunho que eu ouvi de um dos grandes profetas da África, o Simão Kimbangu. Chegou numa localidade, numa província, pediu banana a uma senhora que estavam a vender. Lhe rejeitaram a banana e disse: nessa terra nunca crescerá banana. Até hoje, você pode cultivar, pode pôr semente de banana na terra, não cresce. Até hoje, já faz 100 anos, e Simão Kimbangu já foi. Naquela província, não cresce banana. Até hoje. Versículo a seguir. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforta-te, dá-te aí um presente. O homem de Deus vai dizer para ele algo. O rei está a dizer: vem para a minha casa. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde vieste. Seguir a direção divina. Disse: não coma pão aqui, não beba nada aqui, nem volta pelo caminho. Já sentiste que estás aí no caminho, algo que diz: não entra nesse caminho, vai hoje desse caminho. Você, eu quando vou no serviço, eu tenho que pegar Calemba 2, mas disse: não pega Calemba 2, pega Camama 1. Senhor, não, Deus sabe. Diz: não volta pelo caminho que você vieste. Seguir direção divina é nas coisas simples. Não pensa direção divina é só quando eu vou casar, Deus me dirige. Não, não é só no casamento. Em tudo que você fizer, direção divina. Não coloca Deus só. Tipo, há pessoas que Deus é só para as coisas, como eles dizem, né? É só para coisas espirituais. Com o dinheiro dele, Deus não. Deus aqui não. Eu que tomo decisão no meu dinheiro, eu que tomo decisão nos meus filhos. Quer dizer, há uma parte da vida dele, é ele que toma a decisão. Não é Deus lhe orientar. Ok. Versículo a seguir. Assim foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera. A Betel. Você se lembra dos magos do Oriente, não é? Mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo espirituais, devotados a Deus, faziam leitura das estrelas. Quando foram para Herodes, Herodes disse: olha, realmente vão para lá adorar esse rei. Mas quando lhe verem, venham também me dizer sobre esse rei. A Bíblia diz que eles tiveram um sonho, em que Deus lhe disse: não voltam mais por aquele caminho. Voltaram por outro caminho. Direção divina é isso. É você sonhar, por mais que você já assinaste o papel, mas no sonho tu tiveste... Eu sonhei que... Eu assinei ontem aquele contrato com aquele rapaz, mas sonhei que estou a chorar com os papéis na mão. Mano, volta. Vou pensar bem. Desculpa mesmo se vai te doer o coração, mas eu acho que não vai adiantar. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos parecer mal na fita. O que nos faz sofrer hoje, pastor, nós não queremos parecer mal na fita. Aceitamos coisa que no teu coração sabe. Não é assim, mas vão me falar mal. Só para não... Deixa só, mana. Deixa só, Deus é que sabe. Não, você vai sofrer. Deus sabe na direção que te deu. Fora da direção, Deus não sabe. Tu é que sabes. É só para não parecer mal na fita. Aceitamos coisas assim. Entramos em negócios, entramos em relações, entramos em países que o teu coração não te orientou para isso. Não.
Não aceita nada por vergonha, hein? Não aceita por vergonha. Não tens convicção, não faça. Não agrade pessoas. Agrade primeiro a Deus. Se lembra aquilo que Pedro disse? Mais vale obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Não agrade ninguém. Não. Obedeça ao Senhor. Direção divina, direção divina, direção divina, direção divina, direção divina. Viva uma vida de direção, debaixo de uma direção divina. Debaixo de uma direção. Não vai se decepcionar muito. Não, tu não vai se decepcionar. Eu te garanto, debaixo de uma direção, tu não vai se decepcionar. Versículo a seguir. O jovem foi, mas o diabo é astuto. A Bíblia diz que morava naquela mesma cidade onde o jovem foi, um profeta velho. Sabe aquelas pessoas que dão sempre conselho? Eu tenho experiência, meu filho. Eu conheço isso. Se Deus te disse não aceita. Por mais que a pessoa te mostre provas, te mostre experiências, te mostre resultado. Não, Deus não me disse isso. No caso, por profecia que Deus não te disse. Como é que tu vais ligar uma decisão que vai... Ou seja, como é que tu vai tomar uma decisão de um assunto que vai te ligar para a vida toda com base numa profecia? Imagina só. E a pior coisa, minha filha, as profecias que eu recebi só vieram... Vou fazer pedido amanhã, então me dá profecia. É assim também como eu sou burro, chego lá, mesmo que anjo Gabriel descesse, quer falar, você não é. Deus não me disse isso. Sabe, a pessoa, não, Deus me disse, há muito tempo Deus não me disse, amanhã eu vou fazer então pedido. Aí trata me dá profecia. Assim também fala o quê? Recuo, Deus te disse. Todo esse tempo Deus se escondeu. Só mesmo a porta é que Deus vai me falar, na tua boca. Muitos casamentos entram em problema. Mesmo minuto antes do casamento, para entrar na igreja, recebeu 10 profecias. Todas as irmãs que andam com ele oram, sonharam. Está lá. Satanás. Eu às vezes olho a pessoa e digo, o que vos falta é direção divina. O que é que Deus te disse primeiro? O que é que Deus te disse primeiro? Não é o que Deus está a dizer agora. O que é que diz? Deus não pode se contrariar. Não, Deus não pode se contrariar. O que é que Deus te disse primeiro? Todo aquele tempo Deus me disse uma coisa. É só mesmo agora. Estão a me trazer profecia. Você não brincar comigo, vocês. Eu só digo muito obrigado, Deus te abençoe. Ouvi. Deus te abençoe, muito obrigado. Ouvi. Deus te abençoe, ouvi. Muito obrigado. Ponto final. A mesma boca que Pedro disse que não, você Cristo, Filho de Deus vivo, é a mesma boca que depois, é a mesma boca. A mesma boca que disse, você Cristo, Filho de Deus vivo, é a mesma boca que disse, tu não podes morrer. Direção divina, debaixo de uma direção. O que é que Deus te disse? Direção divina. O que é que Deus te disse? Alguém está aqui comigo? Morava ali um profeta velho. Viram seus filhos contando tudo que o homem de Deus fizera. Aquele dia em Betel, as palavras que disseram ao rei e as contaram ao seu pai. Versículo a seguir. Disse-lhe seu pai, porque caminho se foi. Seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Versículo a seguir. Mantenha a tua decisão que já falaste. Então disse a seus filhos, abadai-me um jumento. Abadaram-lhe o jumento no qual ele montou. Versículo a seguir. E foi após o homem de Deus, o achou assentado debaixo de um carvalho,
Disse-lhe: és tu homem de Deus, que vieste de Judá? Ele disse: sou. Versículo a seguir. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Lhe disseram para não ir. Olha só. A mesma coisa que Deus lhe proibiu. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo a água neste lugar. Versículo a seguir. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelos caminhos para onde vies. Tinha a palavra que ele dirigiu, tinha sempre na sua boca. Versículo a seguir. Ele lhe disse, o profeta velho: também sou profeta, como tu. E um anjo me falou. Mas primeiro quem te disse é Deus, agora o anjo. Se quem te disse foi Deus, quem tem que voltar a te falar também tem que ser Deus. Ele não disse Deus me disse um anjo me falou. Um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Porém o homem lhe mentiu. Disse que o anjo me disse, segundo a voz do Senhor: vem para comer, vem para beber. Às vezes nós caímos nessas rasteiras. Ele é mais velho, ele tem experiência. A tua experiência não está com base na palavra do Senhor, com base na orientação de Deus. Não tem nada a ver com ser mais velho ou não. Não aceito. O que fez morrer esse profeta é esse. Esse homem de Deus é cheio de unção. Imagina, alguém lhe apontou o dedo, a mão secou na hora. Cheio de unção, cheio de poder. Mas o seu poder só vai se manter se você andar debaixo da direção divina. A unção só permanece debaixo da direção divina, de onde vem a unção. Versículo a seguir. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Coisa que Deus disse: não volte. Mas alguém lhe disse: eu também sou profeta. Deus também me disse: eu sonhei mesmo contigo. Tenha muito cuidado com os sonhos. Tenha muito cuidado com as profecias. A Bíblia diz que examinei todas as profecias. Examinei tudo. Examina tudo. A Bíblia, Deus é que está te orientando, diz: escrutina toda a profecia. O facto de sair na boca de quem quer que seja, diz: escrutine toda a profecia. Examinai tudo. Versículo a seguir. Versículo 20. Que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Vendo, agora Deus falou através do profeta velho. Veja o que o Senhor disse. Clamou ao homem de Deus que viera do já, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te mandara. Versículo a seguir. Antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Começou a dizer que você vai morrer por causa disso. A unção não vai te proteger debaixo da desobediência daquilo que Deus te deu. As tuas orações, se você falhar, nem oração nenhuma vai te proteger. Se expuseste num lugar onde Deus não te orientou. É ali onde é necessária a misericórdia. Misericórdia tem que entrar em jogo. Não é quebrar, é dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Versículo a seguir. Sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Ele preparou o jumento e disse: agora vai. Versículo a seguir. Este, pois, se foi, um leão lhe encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho. O jumento estava parado junto a ele. Também o leão estava junto ao cadáver. Lhe matou. Desobediência daquilo que o Senhor te disse. Ande debaixo da direção divina. Ande debaixo de uma direção divina. Ande debaixo. Por favor, que essa palavra que veio hoje no teu coração te faça reorganizar a tua vida. Reorganizar as tuas decisões. Reorganizar os passos a dar. Reorganizar o caminho a tomar. Esse caminho que eu quero tomar é assim que o Senhor me disse. O que eu quero fazer agora é assim que o Senhor me orientou.
Imagina só Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, para escolher os 12, levou dias a orar. Levou dias a orar. Chegou, começou a orar. A minha pergunta é, Jesus tinha problema com Bartolomeu para não lhe chamar sempre que chamava os 3? Podia chamar também, Bartolomeu vem, Felipe vem. Não, nunca lhe chamou. Pedro, Tiago, era Pedro, Tiago e João, vem. Sempre que é uma coisa muito secreta, vocês dos 3 ainda vem, vamos ainda conversar. Será que tinha problema com Felipe? Não. Quem disse que toda pessoa tem que estar próximo de ti? Quem disse que todo o segredo é para todas as pessoas? Jesus não tem problema com os 12, com os restantes 9. Mas há coisa que só Pedro, Tiago, não, vocês vejam. Na transfiguração, o que vocês viram, não contam a ninguém. Desciam. Acho que você não fala. Falou Pedro, ponta João, e eu, cuidado. Uma das coisas, Jesus sabia quem é a pessoa que eu posso contar as coisas. Mesmo no momento da sua fraqueza, não contou a todos os discípulos que tua agonia do meu coração está mal, só aos 3. Não conta a tua fraqueza a todo mundo. Nem todo mundo vai suportar a tua fraqueza. A pessoa está à espera da tua fraqueza para te expor. Ele sabia, Filipe pode não aguentar a minha fraqueza se eu lhe contar. Bartolomeu também pode não aguentar. Tomé também pode não aguentar. Aquele é até duvidoso. Só aceita se ver. Não, essas pessoas não. Pedro, Tiago e João, me sinto fraco. Imagina só se o irmão fala, tua sonhando, tu tem relação com alguém. Mas, esse irmão é fraco, não é espiritual. Como é que alguém está a aparecer? É a tua fraqueza. Mas se Jesus chegasse e falasse, estou triste, tipo tristeza de morte. Como então você? Você não multiplica pães. Você está triste como? Como quem diz que você não pode ficar triste? As pessoas esquecem que há momentos difíceis para todo mundo. E ele acha, não, você não pode errar assim. Você, minha irmã, está a errar assim. Essa irmã não é convertida. Quem te disse que não é convertida porque errou? O que tem a ver com o erro da outra e a conversão dele? O que tu queres misturar o erro dela com a conversão? Não tem fé. Não é questão de fé. Diga ao seu irmão, ande debaixo de uma direção divina. Às vezes, por o erro de você tomar uma decisão, começam logo a te categorizar de uma maneira, te olhar de uma forma, porque você expuseste a tua fraqueza em alguém. Ande debaixo de uma direção divina. Nem todo mundo está lá para te incentivar, há pessoas que estão lá para te afundar. Só estão à espera de uma única oportunidade tua, de um erro seu. Ande debaixo de uma direção divina. Ande debaixo de uma direção divina. Olha o que aconteceu com esse profeta. Andava tão bem, sempre que ele falava, não posso voltar. Mas alguém lhe manipulou a mente em questão de minuto. Deus também me disse. Então todo aquele tempo Deus não te disse que não come. Agora Deus mudou de linguagem na boca de outra pessoa. Se Deus quando me falou sozinho, o que Deus agora para me falar tem que utilizar você? Será que assim eu já não estou a ouvir bem? Alguém foi abençoado. Ande debaixo de uma direção divina. Não se associa com qualquer, não se mete em qualquer lugar, não toma a decisão de qualquer maneira. Ande debaixo de uma direção divina. O facto da situação, ou seja, o que você quer fazer, não é pecado. Como diz, não matei ninguém, não falei mal de ninguém, só tomei a minha decisão. Mas será que está debaixo da direção divina? O facto de não matar, não falar mal de ninguém, será que o que eu estou a fazer está debaixo da direção de Deus sobre a minha vida? Está debaixo daquilo que o Senhor me disse? Por que eu quero tomar essa decisão dessa maneira? Baseado na raiva. Baseado naquilo que só me contaram logo já, vou mudar de ideia, acabou. Ei, acorda. Vou abandonar a igreja, vou sair. Te falaram coisa que você nem verificaste ainda. Já está a tomar decisão, vou abandonar a igreja, não vou mais frequentar aquele irmão, não vou frequentar aquele irmão, o pastor também me decepcionou. Quando você ouvir a verdade, não tem nada a ver com aquilo. E Deus nunca te disse para você sair da igreja.
Deus nunca te disse isso, que é para você sair da igreja. Deus está em todo lugar, mas a manifestação de Deus não é em todo lugar. Não é que se você não nota a igreja, Deus não vai te ouvir, mas a bênção está ligada à igreja onde você está. Não tem a ver com a igreja, Deus. Não, tem a ver aonde é que Deus me orientou para estar. Não é aonde é que Deus... Não, em todo lugar falam de Deus. Em todo lugar jejuam. Mas Deus me mandou para ir lá? Ou só porque eu estou chateado e estou embora? Não gostei, meu chefe me gritou. Ele está pensando que há empresas que também que me querem. Mas Deus te disse para você sair. Só porque te gritaram. Te chamaram a atenção. Eu vou ter que sair dessa empresa. Vou abandonar esse... Não. Não permita que a tua inteligência humana te faça levar em sítio que o teu espírito não te orientou. Você tem capacidade, eu posso. Não. Deus sabe que você pode, mas Deus quer te ali. Fica ainda ali. Diga comigo, Senhor Jesus, guia-me sempre. Que eu seja guiado por você. Não importa o momento. Não importa a situação. Que a tua voz seja maior. Dirija sobre a minha vida. És o meu Senhor. A minha vida depende de você. Mais do que a minha vontade, é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus na minha vida. É a vontade de Deus na minha vida. Eu anulo a minha vontade e submeto-me à vontade do Senhor. A minha vida te pertence, Deus. Faça de mim aquilo que te apraz. Me leva aonde você quiser. Eis-me aqui. A minha vida te pertence.